BBSD11, o ETF do Banco do Brasil, que pega o S&P Dividend Aristocrats do Brasil. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, já comento também se você conhecia o BBSD, ele concorre diretamente com o DIVO11 ou com o NSDV11, tem vídeos deles no canal, e ele pega aqui justamente as empresas focadas em dividendos com o índice aqui da S&P Dividend Aristocrats aqui do Brasil, tá? O S&P é uma empresa gigantesca, já deve ter ouvido falar dele, ele é provedor de índice, dentre muitas e muitas outras coisas, e eles focam aqui nessa estratégia de dividendos também, que é aplicada aqui nesse ETF. Então a ideia geral desse produto aqui do Banco do Brasil é justamente pegar o índice e ter aqui um ponto de concorrência com o DIVO11, NSDV11, dentre outros. A gente vai entender um pouquinho aqui sobre esse índice e as suas características, tá certo? Então, basicamente, a gente tem o índice dos aristocratas do Brasil, pagadores de dividendos, nesse produto, e ele quer dizer mais ou menos o seguinte. Você tem aqui o desempenho dos 30 componentes com o maior pagamento de dividendos que consistentemente aumentaram ou mantiveram dividendos estáveis conforme médias recentes aí desses dividendos por ação durante 5 anos. Então vamos entender um pouquinho desse produto e o que ele quer dizer. Isso aqui são ações brasileiras que pagam dividendos. Você tem a mesma proposta que o DIVO11 com o IDIV e com o NSDV11 da Nuasset, que pega ali o Ibovespa Smart Dividendos. Lembrando que esse ETF específico aqui, ele não paga dividendos. Quem sabe o Banco do Brasil vai fazer a versão que paga também, tá certo? Então a ideia aqui é você ter esse filtro indiretamente aí de qualidade de empresas que são pagadoras de dividendos, ou seja, tem um caixa e uma receita ali relativamente previsível, relativamente estável, e ficam distribuindo isso para os acionistas, porque elas são empresas maduras e assim por diante. Nesse caso, de novo, o ETF recebe os dividendos e reinveste automaticamente, então ele é um concorrente direto aí do DIVO11, porque ele é bem antigo, tá? Esse ETF já tem há muito tempo e, cara, pouquíssima gente ouviu falar dele. Acho que falta um pouquinho de marketing aí para o Banco do Brasil, porque a proposta ela é interessante, mas ela é muito, muito mal divulgada. Tem aqui o desempenho histórico do índice aqui, que é o pessoal da S&P, tá? Coloca aqui no fact sheet, comparação aqui então dos aristocratas dividendos aqui do Brasil com o IBRX100, tá? Não é o Ibovespa, mas é bem parecido, tá bom? O IBRX100 é um pouquinho mais amplo, mas aqui o ponto que eles querem fazer, claro que é a propaganda do produto e do índice, é que ele tende a ser mais rentável, tá? Nos momentos aqui de bull market ele se valoriza mais, depois ele é um pouquinho mais consistente assim por diante. O ponto todo, a sacada geral, é que eles querem mostrar que esse fator de dividendos acaba sendo um filtro interessante para você considerar ter na sua carteira, na sua estratégia. Aqui um pouquinho da distribuição por setor em relação ao índice aqui, tá? Fechamento de agosto, a gente tem aqui as financeiras, ponto principal aqui do índice nesse momento, depois utilities, saúde, consumo discricionário, indústrias, staples e assim por diante, tá? Mas aqui fica um detalhe, enfim, né, para conhecimento, as financeiras e utilities têm uma concentração grande, tá? Depois está bem diversificado, ok, mas o somatório aqui já está beirando quase 50%, então tem uma certa exposição bem específica a esses setores, pelo menos nesse momento. Esse índice ele pega sempre 30 empresas apenas do Brasil, e Brasil com Z, né? Pega um padrão internacional, justamente com essa exposição aí a essas empresas que mais pagam dividendos, tá? E tem aqui justamente o ETF aqui do BBSD11 que a gente está avaliando, olhando aqui um pouquinho, né? Conhecendo, né? Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos para você ficar esperto. E você também pode ficar esperto deixando o like e se inscrevendo no canal para mais vídeos e análises como essa, para você ficar por dentro do mercado de ETFs e também daqueles que mais pagam dividendos. Aqui no produto do Banco do Brasil a gente tem as características gerais do BBSD11 e a taxa de administração é 0,50%, super em linha com o que o DIVO11 oferece, o que o NSDV11 lá da Nuasset também oferece. Esse aparentemente é o preço que eles estão cobrando para essa estratégia, tá bom? A tendência, na minha opinião, é isso aqui cair para 0,30% muito tranquilamente em breve, 0,20% muito tranquilamente em breve. Se a BlackRock fizer uma forcinha, eles descem além ali para incomodar os caras, todo mundo baixa essa taxa de administração. Lembrando aqui que esse ETF não paga dividendos. Novamente eles ressaltam aqui um pouquinho sobre o índice. Pega aqui as 30 maiores pagadores de dividendos com uma série de filtros e uma série de limitações aqui um pouquinho complexas, tá bom? Então eles colocam aqui um nivelamento por uma média móvel de 3 anos consecutivos para assegurar que as flutuações de ano a ano daqueles dividendos por ação não tenham uma rotatividade tão grande do índice, ou então que eles não distorçam tanto assim aquela
distribuição. Então esse aqui é um índice um pouco diferente, porque ele tem menos ações do que o IDIV, por exemplo, ele é mais concentrado, porém ele tem um pouquinho menos de rotatividade, ou então turnover, que seria o termo ideal, né? A troca das ações lá de dentro, tá bom? O site do Banco do Brasil não tem tanta informação assim, mas peguei aqui só o restinho aqui do BBSD11 no ETFs Brasil. Então eles, antes de falar sobre o ETFs Brasil, eles até fazem aqui um informe mensal em relação a essas entregas. Eu acho interessante essa estratégia, mas ainda assim acho que falta um pouquinho de detalhes, tá bom? Eles mostram aqui alguns pontos de correlação com o benchmark, eu vou falar disso logo mais. Tem aqui um pouco da composição da carteira atual aqui, mas esse formato aqui é muito complexo para a pessoa física entender, eles misturam muita coisa e mostram aqui um pouquinho do patrimônio líquido do último mês aqui, fechamento anterior, tá? Isso aqui é um ponto de atenção. PL aqui na faixa de 5, 6 milhões de reais é um pouquinho baixo, tá? Tem que ficar um pouco esperto se você vai sair simplesmente comprando e assim por diante, tá? E aqui só para sua referência, de novo, esse aqui é um ETF negociado em bolsa, então liquidez D+2, super na mão, super líquido, muito interessante nesse sentido, padrão dos ETFs, e vai seguir a tabela de imposto de renda aí de 15% no ganho de capital. Então comprou, que estava custando 100 reais, vai vender a 120, esses 20 reais ali que você ganhou por cota vai ter 15% de imposto de renda, é o padrão aqui do Brasil. Muitos países têm esse padrão, né? Ganho de capital, e de novo você não recebe dividendos, então ele vai reinvestir automaticamente para você. Tô pegando aqui um pouquinho do ETFs Brasil, só para sua referência. Novamente, a gente tem aqui na faixa dos 5, quase 6 milhões de reais o patrimônio líquido. A liquidez aqui, isso aqui é meio bugado, tá? Eu já vi que é meio bugado isso aqui em alguns momentos, mas ela é baixa, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, não é a liquidez mais alta do mundo. Tem aqui a taxa de administração de 0,50. Então a gente já entendeu que são as 30 empresas com esse maior filtro aí dos dividendos aristocratas aqui do Brasil, tá certo? E aí a gente tem aqui algumas delas, algumas são mais conhecidas, outras nem tanto. A gente tem aqui o ponto principal, questão aqui do peso que elas têm em relação a toda a carteira, tá? Então a gente não tem nenhuma concentração excessiva do tipo 20% em Petrobras, por exemplo. Não tem isso, tá? Você tem aqui algumas na faixa de 6%. Se você somar aqui ao final 3 e final 4, em algum momento pode ficar próximo de 8 ou 10%, mas não tem aqui uma grande concentração excessiva em nenhuma empresa. Talvez um pouquinho mais no setor financeiro e bancário do Brasil. Mas isso é bem comum, tá? Os ETFs agora, esses que têm esses filtros meio específicos, que são um pouco mais concentrados, que é o caso aqui do BBSD, dentre tantos outros, a gente sabe que eles têm essa tendência indireta a ter uma concentração nas financeiras do Brasil, tá? Infelizmente, ou felizmente, enfim, as coisas como elas são, isso é bem comum. E aqui tem um pouco do PL, só para você ter noção, ele não era tão pequeno assim, tá? Poxa, aqui ó, na faixa de 40 milhões, né, 30 milhões, não é um ETF pequeno, não é uma coisa tão, né? Mas aqui na faixa dos 8 ou então 5 agora, né, deu uma caída violenta, muito, muito recentemente. É um pouco estranho essa queda de liquidez para você ficar esperto. E se você quiser ficar ainda mais esperto, tem o capital certo para você aprender a analisar na prática os ETFs, tanto do Brasil, de renda fixa, variável, e você pode replicar esse método para qualquer ETF do exterior também. Se tiver interesse, tá tudo explicado na descrição ou no comentário fixado, Capital Certo, manual prático para você aprender a investir através de ETFs e analisar eles no detalhe. Então eu coloquei aqui o BBSD11 em comparação com o Divo, com o BOVA, e fiz a indexação em relação dele com o Divo, tá certo? Então entre os três aqui, que são três ETFs bem antigos, lá de 2014, a gente já tem então os dados do ETF, não é nem do índice, é do ETF mesmo, ou seja, as taxas de administração já foram embutidas e assim por diante. A gente vê que o BBSD, ele ficou melhor que o BOVA, mas ficou pior que o Divo. Quando a gente avalia um pouquinho aqui do ROC, que são as janelas móveis em relação aqui ao produto, só para você que não sabe, tá? O ROC se chama Rate of Change. Isso aqui eu também ensino lá no Capital Certo com mais detalhes, tá? Mas basicamente é um indicador que você consegue colocar aqui no TradingView ou também no Panorama Resulta Capital. Se você tiver interesse, pode acessar gratuitamente aí na descrição, é grátis. A gente tem as janelas móveis de um ativo. Então a gente pega aqui, ó, 50 períodos, num gráfico semanal, são 50 candles. Basicamente é uma janela móvel de 1 ano, aproximadamente, tá certo? E a gente tem aqui o quanto ele oscilou naquele 1 ano. Então ele teve aqui momentos um pouco ruins, na faixa aqui de menos 28, menos 30% praticamente, depois menos 25%, depois menos 16, 17, 15% aqui nesses momentos piores, porém ele teve diversas ocorrências aqui na faixa de cenários positivos, tá? Então a maior delas foi aqui nos 70% de alta em 1 ano, depois na faixa aqui dos 50% em algumas ocorrências, porém aqui de forma
talvez um pouquinho mais comum, um pouco mais recorrente, seja algo entre 13% e 20% em algumas ocorrências diferentes. Você não vai levar isso aqui como uma verdade absoluta, lembrando sempre que os vídeos que eu faço aqui não são recomendação de investimentos, mas você sabe que ele teve mais ocorrências positivas do que negativas aqui nessas janelas móveis. E quando a gente compara ele com o Divo 11, por exemplo, tirando aqui o BOVA, que é muito amplo, a gente tem aqui um cenário que a gente já esperava, que é a questão da correlação ser altíssima com o Divo 11, porém é interessante que mesmo através daqueles filtros todos dos aristocratas, dele ter aquela questão de ter menos rotatividade dos pagadores de dividendos e ter uma concentração maior do que o Divo. Lembra que o Divo tem na faixa de 40 ou 50 empresas. Aqui o BBSD ele tem na faixa de 30 empresas, né? São os 30 maiores pagadores de dividendos com aqueles filtros mais detalhados. O que a gente tem na prática é que ele não bateu o Divo nesse médio e longo prazo, tá? Só que isso vai depender muito da janela, porém ainda com uma certa vantagem para o Divo. Então, quando a gente faz a indexação desses dois ativos, só para sua referência, vou deixar aqui na escala da direita, vou apagar aqui a janela móvel. Então, olha que legal, né? O que é a indexação dos dois ativos, para você que não conhece, eu também ensino isso com detalhes no Capital Certo. Mas a gente tem um gráfico que é gerado, que é chamado um ativo sintético, que é a divisão de um ativo por outro. Então, quando esse gráfico que foi gerado está subindo, quer dizer que o ativo de cima dessa divisão, que é o BBSD, está se valorizando mais do que o de baixo, que é o Divo. Nesse caso aqui, se o gráfico está caindo, quer dizer que o Divo está se valorizando mais do que o BBSD. E o que a gente percebe aqui nessa indexação dos dois ativos? Que a partir de 2019, o Divo pegou a dianteira, tá certo? Até lá, eles estavam meio equilibrados. A gente olha, tá meio equilibrado aqui, né? Tinha subido, tinha caído, tinha subido, tinha caído de novo. Ok, tava meio que num 0 a 0, tá? Ou melhor, talvez, 2019 aqui, tá muito próximo do 0 a 0. Se você botar esse gráfico indexado, né? Desse ponto aqui até o próximo, que foi 0 a 0, né? Aqui em termos percentuais para você ver, ó, muito próximo de 0 aqui, beleza? O que quer dizer na prática? Quer dizer que eles caíram, subiram e fizeram um monte de coisa, mas tem a mesma valorização nessa janela móvel, tá? Nessa janela temporal, vamos dizer assim. Porém, desde então, o gráfico indexado foi caindo. Então, o que quer dizer? Quer dizer que desse ponto em diante, vamos dizer assim, né? Março de 2019, 18 de março, alguma coisa aconteceu aqui, cara. Então, nesse ponto aqui em diante, o Divo pegou a dianteira e foi embora, tá? Ele começou a se valorizar mais e mais em relação ao BBSD do que o contrário. Agora, a questão é, de novo, né? Não é uma valorização ultra expressivamente maior. A gente tem aqui dados desde 2014, então são quase 10, 11 anos de dados contínuos. E uma valorização aqui na faixa de 30%, 40% a mais. Então, ganhou, é inegável, né? É só você saber ler e você sabe que ganhou. Mas a diferença não é tão violenta assim, tá? Não é como se um tivesse valorizado 200% e o outro 2.000%. Tem que lembrar sempre que esses dois ETFs, eles são de um universo muito similar. Ações brasileiras expostas ao real. E eles utilizam aqui uma estratégia super parecida, tá? Que são as pagadoras de dividendos. Então, por mais que eles tenham um filtro aí a mais em relação ao mercado não tão amplo, não tão neutro quanto o BOVA, o IBRX-100 e assim por diante, você tem aqui uma sobreposição e uma correlação gigantesca entre esses caras todos. Então aqui vai o alerta, né? Se você quer comprar porque você decidiu o BBSD11, cuidado para não ter muito BOVA na carteira, Divo na carteira, os do Nubank lá, o NDIV11, NSDV11, ou então o IBRX100, IBRX50, FIND11, por exemplo, também é um outro concorrente aí. Todos eles vão ter muita correlação, então tem que tomar cuidado porque eles vão cair tudo junto, vão subir tudo junto, vão andar tudo para a mesma direção. Claro, no médio e longo prazo muda um pouquinho, mas eles tendem a ser correlacionados. Um outro ponto para se atentar é a questão da liquidez, tá? Na minha opinião, isso aqui tem que ver o que está rolando. Não é normal essas quedas tão grandes assim. E a liquidez, infelizmente, aqui é um ponto de atenção para você não ficar aí preso num ativo que não é que pode sumir, acho difícil o Banco do Brasil fazer ele desaparecer, mas você às vezes paga spread para entrar ou para sair do mercado. E claro, você tem que comentar para mim o que você achou do BBSD, se já conhecia, se tem interesse ou se prefere os outros ETFs maiores e mais conhecidos. Então aqui vídeos recomendados sobre as outras soluções aí do Itaú, Nubank, dentre outros, para você assistir se tiver interesse. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.